Oi, gente! Recentemente, uma adaptação literária chegou no streaming do Prime Video e é uma adaptação que tem dado muito o que falar. Muita gente tá gostando, muita gente não está gostando, mas eu vim comentar com vocês nesse vídeo sobre os 3 livros da trilogia Culpados. Pra quem não conhece a trilogia Culpados, ela ganhou adaptação literária no Prime Video. Todos os livros já foram adaptados, então assim, já encerrou a trilogia. E ela é composta por Minha Culpa, Sua Culpa e Nossa Culpa. E aí eu vou comentar com vocês sobre os livros, tá? E nessa história, nós vamos conhecer a Noah, que ela é uma personagem que ela levava uma vida tranquila com a sua mãe em Toronto. Só que tudo isso mudou após sua mãe conhecer um advogado em um cruzeiro e agora eles estão em um relacionamento e vão casar. Para elas recomeçarem as suas vidas, elas precisarão embarcar para Los Angeles e começar essa nova família. Então é quando a Noah ela vai ter que deixar para trás tudo que ela conhece, todos os seus amigos e até mesmo o seu namorado. E como se essa mudança de ambiente já não fosse suficiente, o marido da sua mãe também tem um filho, que é o Nicholas. Ele é um universitário de 21 anos e parece ser aquele tipo de cara bad boy, capaz de arrumar diversas encrencas. E a partir dessa convivência entre eles, que muitas coisas vão começar a acontecer, eles vão acabar descobrindo mais um do outro. Nick, ele tem uma vida secreta, cheia de rachas e lutas clandestinas, assim como Noah também tem muitos segredos que afetam a sua vida, só que além disso, eles também vão ter que lidar com sentimentos conflitantes que estão surgindo entre eles. Para mim, a autora escreveu uma história extremamente cativante, onde conseguimos entender perfeitamente bem o ponto de vista de ambos os personagens, entendemos também seus passados, seus dilemas e como eles lidam com todas essas questões em suas vidas. Nick é aquele personagem bem rebelde. E ele é considerado aquele cara que manda em todos. Só que, como eu falei, ele também tem os seus segredos. E são coisas que marcaram muito a sua vida, principalmente a sua infância. E ver tudo isso retratado ao longo das páginas me fez perceber o quanto esse personagem tem um coração gigante. E aquela fachada de garoto bad boy, assim, é só uma fachada. E a Noah, como eu falei, ela também é uma personagem que esconde muitos segredos. Ela também tem um trauma da infância e isso acabou afetando muito a sua vida. E tudo que ela vivenciou no seu passado está muito presente na sua atualidade e não tem como ser diferente. Só que ainda assim, mesmo com todos esses traumas, ela é aquela personagem determinada que sempre busca a melhor versão de si mesma. E além disso tudo, a autora também soube como retratar os sentimentos que foram surgindo ali entre Noah e Nick. Apesar dos dois personagens serem de mundos completamente diferentes, se odiarem, serem obrigados a dividirem uma casa e ainda serem considerados meio-irmãos, foi impossível evitar que algo a mais surgisse entre eles, e eu gostei muito de como tudo isso foi desenrolado. E esse romance proibido era algo que dava uma motivação maior ali para Noah e Nick, fazendo com que eles focassem nesse relacionamento, além de todas as outras coisas que eles estavam enfrentando em suas vidas. E eu confesso que eu fiquei apaixonada e fui surpreendida por essa trama. Então, para mim, Minha Culpa foi uma leitura extremamente envolvente, cheia de camadas, onde é impossível não se apegar aos personagens e à trama, e após o capítulo 35, a leitura fica ainda mais envolvente e você precisa ler até a última página para encontrar todas as respostas. Então assim, se você já viu o filme, dê uma chance pro livro, porque apesar da adaptação estar bem parecida, ainda existem algumas diferenças e aqui tem uma profundidade incrível. Então, depois de tudo que aconteceu lá no primeiro livro, a gente se aprofunda mais nos personagens, em Sua Culpa. Eu esperava que essa continuação pudesse me proporcionar as mesmas emoções, mas, infelizmente, esse livro não me fez criar toda aquela conexão com os personagens. Nessa continuação, a vida da Noah e do Nick começa a ganhar um novo rumo. Ela está indo para a faculdade, vai começar uma nova fase de sua vida, e Nick mora sozinho, está trabalhando no escritório do seu pai e construindo o seu caminho. Mesmo com a diferença de idade, os personagens pareciam imaturos em muitos momentos. O jeito que eles lidavam com todos os problemas que surgiam em suas vidas me deixou bem incomodada. Era como se bastasse alguns beijos e um momento de romance ali para esquecer tudo que estava atrapalhando a relação. Além disso, eu senti que o Nick estava extremamente mais imaturo neste segundo livro. No primeiro, eu achei que ele estava bem determinado em conquistar o coração da Noah, que ele era confiante em tudo que ele fazia, mas aqui, cadê tudo isso? Pra mim, ele acabou se tornando um personagem um pouco
pouco chato, despejando as suas inseguranças em cima dela, e pra mim acabou se tornando uma relação tão pouco saudável. Mas, claro que, além de tudo isso que eu comentei, tem a questão dos pais deles, que também se intrometem em diversos momentos. Porque, afinal, se todo mundo soubesse dessa relação de meio-irmão entre eles, como ficaria a reputação da família? Então, são tantas coisas envolvidas que eu até entendo algumas atitudes em determinados momentos. E como se eu já não tivesse vivido diversas emoções com esse livro, a autora apresenta um plot que instiga muito a curiosidade e me fez perceber muitas coisas da personalidade de um personagem. Eu fiquei um pouco perplexa com o que ela apresentou e sinceramente não sei dizer o quanto eu gostei. Mas assim, num contexto geral, Sua Culpa foi um livro que pra mim não funcionou. A obra ela me deixou irritada em diversos momentos, eu não consegui criar aquela conexão com os personagens, mas que ainda assim me deixou curiosa para a conclusão da trilogia. E recentemente eu assisti o segundo filme dessa obra e pra mim o segundo filme funcionou muito bem, porque no filme eu não fiquei com raiva dos personagens, sabe? Pra mim ali eles foram mais maduros, lidaram com algumas questões ali com alfinetadas e tudo mais, porém funcionou muito melhor. Então assim, entre o livro e o filme desse segundo, eu prefiro o filme. E para encerrar aí essa trilogia de culpados, o último livro, que foi Nossa Culpa, foi lançado recentemente, e assim que ele chegou eu já comecei a leitura porque eu precisava do desfecho dessa história. E nessa trama, eu acredito que a autora soube trabalhar muito bem os sentimentos dos personagens. Apesar de tudo que eles enfrentaram em seus passados, era impossível negar o amor que sempre esteve presente. Embora eu não concorde com tudo o que aconteceu, entendo perfeitamente algumas atitudes que eles tomaram. Eu não posso deixar de mencionar que me incomodou um pouco a forma como a Noa tentava consertar o seu erro. Claro que o que ela fez ali na segunda trama exigia perdão, exigia uma nova chance, mas eu achei que não precisava de tanta insistência. Diferente do segundo livro, nesse aqui eu já achei o Nick muito mais determinado e coerente com as suas atitudes. Com o decorrer da trama, alguns personagens reaparecem e outros assuntos são abordados nas entrelinhas. Mas eu senti que a autora poderia ter explorado um pouco mais essas questões, principalmente com temas relacionados à família do Nick. Eu tive a impressão que a Mercedes Ruhm, ela mencionou algumas questões e acabou deixando de lado e só voltando nesse assunto na última página e de uma maneira simples, sem tanta explicação, sabe? Então assim, eu gostei do livro, mas com pequenas ressalvas. É uma história que poderia ter um pouquinho menos de páginas, explorando melhor alguns acontecimentos e deixar alguns outros pontos de lado que não parecia ter tanta necessidade. Mas assim, pra mim foi uma boa leitura e Nossa Culpa mostra que quando amamos alguém de verdade, precisamos lutar por aquela pessoa. Devemos fazer o possível para o nosso felizes para sempre. E quando é pra acontecer, as coisas vão acontecer no tempo certo. E esse filme saiu recentemente e assim, eu gostei do filme. Apesar de ter visto muita gente reclamando sobre os acontecimentos da trama, eu achei que as coisas foram bem parecidas com o livro, apesar de algumas diferenças e principalmente algumas falhas que o filme apresenta, principalmente quando a Noa vai para o hospital, é diagnosticada lá, aí o médico é de repouso absoluto e simplesmente no filme ela vai seguir sua vida numa balada. Então isso não fez muito sentido, sabe? Já no livro, a Noa ela faz esse repouso e tudo mais. Então assim, tem algumas diferenças, tem algumas falhas no filme, mas os pontos principais foram trabalhados bem similares com a obra. Eu acabei gostando de ambos. Então assim, pra mim, essa é uma trilogia que ela entrega o que promete, sabe? Romance proibido, romance entre adolescentes, personagens se descobrindo, evoluindo, criando um vínculo muito forte e até mesmo construindo um futuro. Então assim, acho que é uma trilogia que vale muito a pena dar uma chance, porque são obras que causam um misto de emoções por apresentar aí diversos acontecimentos na vida desses personagens, e são obras que de alguma forma ainda deixam o coração quentinho. Se você já leu algum desses livros da trilogia, deixa aqui nos comentários pra gente conversar um pouquinho mais. Se ainda não, aproveite para me contar se você ficou com vontade de dar uma chance. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!